Oi, família cósmica, meu nome é Jess Leal e hoje vou falar das dimensões, o que é a quinta dimensão. Eu já falei desse processo em outros vídeos, vou deixar os links no primeiro comentário, como sempre, mas é importante saber o que é a quinta dimensão, porque, na verdade, quando a gente está falando de ir para a quinta dimensão, estamos falando de que estamos mudando de perspectiva. As dimensões são medidas, são percepções da realidade. Então, não é a realidade a que está mudando, senão que é a percepção da gente sobre a mesma realidade. Então, vamos explicar de maneira muito simples o que são as dimensões, porque todas as dimensões está incluindo a anterior. Então, quando a gente está falando da primeira dimensão, estamos falando de uma coisa que é plana, por exemplo, um ponto. Quando estamos falando da segunda dimensão, aí estamos falando de uma coisa que tem largura e comprimento. E então, os desenhos animados, por exemplo, são coisas da segunda dimensão, mas eles não têm profundidade nem volume. Então, quando falamos da terça dimensão, aí já aparece a profundidade, o volume, o comprimento, a altura, a largura. Aparece tudo isso. E o tempo, como a gente considera muitas vezes, como nos ensinam na escola, o tempo parece que fora linear. Que tem um princípio e um fim. Quando chegamos na quarta dimensão, vou tentar explicar ela, essa quarta dimensão é a dimensão do tempo. E eu vou falar um pouquinho mais depois da terça dimensão, para fazer comparativas. Mas é importante lembrar que todas as dimensões estão incluindo a anterior. Só que, por exemplo, um desenho animado, se eu fosse um personagem do desenho animado, eu não poderia entender essa mesma habitação, esse quarto, do mesmo jeito que eu estou olhando agora ele, porque minha percepção é de segunda dimensão, então eu não consigo perceber profundidade e volume nas coisas, como eu faço estando aqui na terça dimensão. Então, quando a gente chega, quando nós começamos a perceber a quarta dimensão, estamos falando da dimensão do tempo. E isso quer dizer que todas as coisas que existem no mundo, em todos os mundos, existem em todos os tempos. Então, por exemplo, eu, Jess Leal, eu sou uma pessoa que está aqui nessa aqui agora, mas eu tenho para o futuro um monte de possibilidades e um monte de linhas quânticas no tempo que eu posso ativar. E também tenho para o passado outro monte de possibilidades e linhas quânticas no tempo. E isso aqui acontece com tudo o que existe. Então, como é que a gente pode ter acesso a essa quarta dimensão? A quarta dimensão é uma coisa que a gente pode chegar não com a mente racional. A gente conecta com a quarta dimensão desde a percepção, o sentir. Aqui é quando a gente compreende as leis de causa e efeito, porque estamos compreendendo que tem uma parte invisível que não é nosso corpo. A gente deixa a identificação somente com o corpo, que é o que acontece na terça dimensão. A gente pensa que essa realidade é tudo o que tem, que esse corpo é tudo o que tem, e quando chega a morte, já chegou o final. Então,
Na quarta dimensão, que também é a dimensão astral, mas vou falar disso em outro vídeo, explicando melhor, porque essa dimensão é também a dimensão onde as almas vão quando morrem. E então, a gente pode ter acesso a essa dimensão, dando conta das emoções e dos pensamentos, perdão, e as emoções. Isso é o que a gente dá conta para conseguir ativar certa linha quântica no tempo, certa possibilidade para o futuro. Então aí a gente dá conta da lei de causa e efeito, porque compreendemos que a realidade é uma projeção de nossos pensamentos, emoções e ações, mas as ações são mais da terça dimensão, porque na ação já estamos pulsando uma coisa na matéria. Então, essa quarta dimensão, é por isso que a gente vai da terça dimensão à quinta dimensão, porque a quarta dimensão está incluída em todo esse processo. Isso significa que a gente pode mudar seu futuro, mas também podemos modificar o passado. E como é que a gente modifica o passado? Só olhando ele com outra perspectiva. Se a gente começa a compreender com outro olhar o passado, então podemos modificar ele também. Ok. Já que, então, entendemos que o tempo não é linear, senão que tem muitos tempos no mesmo tempo, e a única maneira, o único jeito de ter acesso a todos esses tempos é no aqui e agora, no presente. Então, quando a gente chega na quinta dimensão, aí a gente compreende a infinitude do potencial. A gente compreende que tudo tem interconexão, que tudo fica unido. É por isso que eu já expliquei no vídeo das forças da escuridade, porque na visão dual que a gente tem na terça dimensão, a gente vê as coisas como ruins ou como boas. Mas na quinta dimensão a gente entende que tudo está pulsando para o mesmo lugar. Tudo está unido e todas as energias trabalham juntas, ainda se são da escuridade ou da luz. Tudo tem interconexão. E essa percepção da unidade total é o que a gente o que vamos ter que praticar e alcançar. É o amor incondicional, que é uma energia, simplesmente. Não é somente sentir amor. É uma prática e uma energia. E então a gente, nessa quinta dimensão, compreendemos que a oscuridade é simplesmente uma energia que está nos ajudando a evoluir também. Mas não sempre temos que aprender da oscuridade. Eu já falei disso também. Podemos aprender desde o amor. Então, eu gosto de falar de percepções mais que do despertar, porque, na verdade, sempre estamos despertando a uma nova percepção. Quando a gente já alcança a quinta dimensão, em algum momento vamos continuar evoluindo e vamos ter outros despertares. Então, essa é a explicação muito, muito pequena, muito simples das dimensões, para compreender um pouquinho mais o que isso é e como é que o tempo
realmente não é linear. Em fato, eu também vou falar disso no vídeo da morte, mas muitas outras vidas que a gente teve têm conexão com essa. E então, tudo, na verdade, está conectado com esse aqui agora, com esse presente. Por isso é muito importante ficar no presente, porque é onde temos a oportunidade de modificar a realidade e manifestar, co-criar. Bom, gente, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.